Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vocês gostam daquelas partidas cheias de sacrifícios malucos, partidas maravilhosas? Então eu criei essa playlist aqui e eu espero que vocês gostem. A nossa playlist aí de toda quarta-feira, os grandes sacrifícios aí no xadrez, tá bom? E na partida de hoje a gente tem aqui o David Pruess, jogador de 2.200 aí de rating, contra o Walter Shipman, 2.340 de rating. Não são jogadores com grande notoriedade e cobertura de mídia, né? Mas a partida é muito interessante e mereceria realmente mais notoriedade em volta aí de muitos sacrifícios, uma partida emocionante. Vamos dar uma olhada. O David Pruess abre aqui a partida com E4, peão do rei, e o Walter Shipman responde com E5. E temos aqui o lance F4, o gambito do rei. Então a gente já sabe que a partida vai ser interessante. Gambito do rei aceito, E por F4, cavalo F3 e aqui G5. D4 em direção ao centro e aqui as pretas atacando mesmo, fazendo agora o lance G4. A ideia é tentar expulsar esse cavalo daqui para poder entrar em H4 com forte ataque. E o jogador de brancas, claro, já tinha percebido isso, mas prefere ir para essa linha de deixar o cavalo aqui com o bispo por F4, então sacrificando aí o cavalo, a primeira peça sacrificada aí das brancas. G por F3, dama por F3. Nessa linha, então, as brancas sacrificam um cavalo, mas já estão aí com 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, um peão a mais. É uma possibilidade de ataque fortemente aqui em F7, depois de bispo C4, né, roque, enfim, vai existir forte pressão aqui na coluna F. Então é uma abertura interessante aí, fora o domínio de centro e a exposição do rei, né? Então pode ter bastante compensação. D6 aqui pelo Walter, bispo C4 e agora dama em F6, né? Esse lance aqui visa já proteger a casa de F7, crava aqui o bispo de casas escuras. Cavalo C3 foi jogado e agora C6, impedindo a entrada do cavalo aqui na casa de D5. A partida segue com E5. As brancas não perdem tempo aqui, sacrificaram uma peça e aquela história, né, pessoal? Você sacrificou uma peça por alguma compensação posicional, então tem que partir mesmo, não pode dar tempo aqui para as negras. E5, D por E5, D por E5 e agora dama H4, cheque. G3 e agora dama G4. As pretas manobrando aqui para tentar trocar as damas. Tudo que as pretas querem aqui é tentar trocar essas damas e aliviar um pouco o ataque das brancas, né? Então, o jogador de branca sacrificou uma peça, não vai facilitar. A gente continua aqui com dama em E3 e agora bispo aqui em E6, tentando trocar peça mais uma vez. Bispo em E2, evitando a troca de peças, agora atacando a dama. A dama vem para G6 e grande roque. Percebam a diferença em desenvolvimento aqui. As brancas sacrificaram uma peça, mas já protegeram o rei. A torre já está em jogo, numa excelente coluna. O cavalo vai poder vir aqui para E4. A dama aqui foi praticamente a única peça que ficou mexendo das negras, né? Fora os peões. E esse bispo aqui. Então as pretas não estão muito bem desenvolvidas, né? Muitas peças que ainda não foram movimentadas e um rei exposto. As pretas estão perdidas? Não, né? Elas têm uma peça a mais, mas é muito difícil jogar isso daqui de negras. A partida seguiu com cavalo D7. Cavalo aqui em E4 e agora bispo em D5. Então colocando aqui forte ataque no cavalo, né? O cavalo está cravado. E como continuar aqui nessa posição, o David Pruess vai para uma sequência interessante aqui com o lance E6, entregando mais um peão. Depois de F por E6, cavalo aqui em G5. Olha que bacana essa posição. O David está entregando aí realmente a torre aqui em H1, né? Mas as pretas não poderão capturar aqui em H1, não foi o lance jogado, porque senão as brancas teriam um forte lance aqui. Bom, várias continuações são possíveis. Aqui cavalo por E6 também seria um lance forte, mas também existiria o lance bispo H5, praticamente forçando dama por H5, e aí as brancas poderiam continuar aqui com dama por E6 cheque, e depois de bispo E7, dama por D7 cheque, e depois de rei F8, dama em F5 aqui, ou até mesmo cavalo em E6. Enfim, as brancas têm forte ataque, né? Dama em F5, por exemplo, cavalo em F6 cobrindo, poderia continuar com bispo D6, e depois de bispo por D6, dama por F6, atacando inclusive a torre, rei G8, dama E6, ou até mesmo torre por D6, com uma partida muito interessante aí, com chances para os dois lados, tá? Então, aqui depois de cavalo G5, um lance muito criativo aqui do David,
né, deixando a torre. Ou o Walter Shipman prefere não arriscar, prefere jogar mais sólido e encontra aqui o melhor lance da posição, bispo C5. Né, então é um lance de desenvolvimento que vem com o tempo aí sobre a dama. E agora o David está numa posição complicada, a dama está atacada, né, a torre também está atacada. Como continuar, né? Dama C3, olha o recurso aqui do David, que bacana, contra-atacando aqui agora a torre. E aqui um lance natural, né, de desenvolvimento, cavalo de G em F6. E nessa posição, então, o David, mais uma vez, né, tá com a torre aqui atacada, o que jogar, né? E ele faz um lance fantástico aqui, ele vai para essa ideia de torre por D5. Então o David já sacrificou uma peça e agora está sacrificando a qualidade. Significa que ele já está com uma torre a menos aqui, né? C por D5, mas a ideia dele é realmente enfraquecer aqui a defesa de E6. E é nisso que ele vai martelar agora. Bispo D3, tirando o bispo aqui da coluna E. E nada melhor do que fazer isso com um tempo sobre a dama. A dama volta para G8 e agora torre E1. Legal, né? Partindo realmente para esse ataque aqui no peão de E6. Grande roque, tentando salvar aí o rei pelo menos. No entanto, agora cavalo por E6. Tá atacando a torre, tá atacando o bispo. Esse bispo tá cravado, né? Então, apesar aqui da torre a menos, né? O David já tá jogando muitos lances aí com material a menos, mas tá com uma posição bem interessante. A partida seguiu com torre E8 e agora bispo aqui em F5. Trazendo mais uma proteção ao cavalo e também colocando o bispo na mesma diagonal aí do rei. D4, atacando a dama aqui do David. E o que jogar, né? O David já sacrificou o cavalo no começo da partida, sacrificou uma troca da torre. E agora ele resolve sacrificar também a dama. Aqui com dama por C5 cheque. Olha que maravilha de lance. A partida seguiu com cavalo por C5 e agora cavalo por C5 cheque. A ideia, né, é que a força, né? Vejam a força desse par de bispos. O rei não pode jogar aqui em D8, senão, olha só, né? A força aqui dos bispos combinada com a força da torre levaria... As brancas poderiam dar checkmate aqui com cavalo por B7, né? Então olha que posição bonita, né? Cavalo por C5 cheque e agora tá na hora das brancas recuperarem bastante material, porque o lance aqui é forçado, né? Ou enfim, ou cavalo D7 ou até mesmo torre aqui em E6. Ambas as continuações levam a perda severa aí de material para as negras, né? A partida seguiu com cavalo D7, agora bispo por D7 cheque. Mais uma vez esse rei aqui não tem as casas escuras, né? Então continuação forçada, rei D8 e agora torre por E8. Olha só, as brancas vão recuperar a dama. Dama por E8, bispo por E8 e aqui então, claro, as pretas podem capturar, né, o bispo agora e as brancas vão ficar então com duas peças contra a torre. Vamos ver esse final aí. Bom, aqui o Walter Shipman, ao invés de capturar o bispo imediatamente, prefere jogar aqui com B6 e tudo bem, as brancas vão perder uma dessas duas peças. Bispo vem para B5, aqui o David prefere ficar com o par de bispos, B por C5 e agora bispo em D6 atacando o peão aqui de C5. Torre G8, aí aquela história, né? Se capturar aqui em C5, vem torre G5 atacando os dois bispos. Não seria um problema, porque daria para salvar o bispo aqui de C5 jogando B4. Mas o David prefere jogar mais sólido aqui, bispo D3, contra-atacando no peão de H7. Torre G5, defendendo o peão lá de C5, agora H4 atacando a torre. Percebam que o peão de G3 está protegido pelo bispo. A partida seguiu com torre em D5, atacando o bispo em F4, torre D7, B3, A5 e agora depois de A4 é hora das brancas levarem o rei aí também para o jogo. Torre em F7, veja que as pretas não tem mais nada aí a fazer. Rei D2, rei D7, rei E2, rei E8, rei F3, rei E7, rei E4, torre F8 e depois de rei D5, aqui o Walter Shipman abandona aí a partida. Que sensacional, né? Tantos lances depois, aqui no lance 40, as brancas conseguiram aí a sua vitória, né? Bom, aqui realmente não tem mais como jogar esse final, né? Um par de bispos é mais forte do que a torre. O rei das brancas está melhor colocado do que o rei das negras. Esses peões aqui vão cair feitos frutos podres aí, né? Frutos maduros. E então aqui realmente a posição, as brancas vão ter peões passados e vai ser uma alegria só, né? Por isso que aqui o Walter Shipman abandonou a partida. Mas que legal, né? Que brilhantes aí os sacrifícios. É claro que as negras poderiam ter recursos ali para tentar segurar, né? Acho que o principal erro aí das negras foi cavalo em F6. Um lance natural, né? Um lance natural, mas foi todo o problema
aqui das negras foi o lance cavalo aqui de G em F6 nessa posição, né? Quando as brancas estão contra-atacando, então estão com a torre atacada e tudo mais, as negras fazem o lance natural de desenvolvimento cavalo em F6, mas acabam sofrendo o tático lá de torre por D5 e tudo mais, né? Aqui um lance mais forte seria o lance E5, esse lance aqui, ele inclusive dá grande vantagem para as negras, né? Você vê como uma posição de vantagem pode virar uma posição de desvantagem imediatamente, né? Muitas vezes pode virar uma posição de desvantagem imediatamente quando você faz o lance errado, né? Então aqui, depois de E5, as brancas estão com problemas, né? Porque aí o bispo estaria atacado. Deixa eu só desligar aqui, pessoal. Meu telefone tá tocando. A próxima vez eu tenho que desabilitar isso. Eu tô filmando com o celular, né? Então aqui, depois de E5, né? O bispo estaria atacado. O bispo saindo estaria... né? O bispo tem que ficar defendendo aqui o cavalo, né? A torre também estaria atacada. É muito difícil de você encontrar um lance aqui nessa posição, né? Então as brancas poderiam tentar, por exemplo, torre de H em E1 para partir para algum tipo de contra-ataque, né? Se o peão capturar o bispo, viria bispo H5 com cheque, né? Por exemplo, aqui nessa linha as brancas ganham, né? Mas as pretas poderiam, depois de torre H em E1, jogar grande roque. Então vejo que não são continuações simples, né? As pretas poderiam ficar melhores nessa linha, mas não é fácil de encontrar todos esses lances, né? E as brancas teriam que tentar o desespero aqui, torre por D5, C por D5, bispo D3, né? Atacando a dama. Depois de, por exemplo, dama em F6, torre por E5, cavalo por E5, dama por C5, né? Tentar alguma coisa aí, mas as pretas se defendem com cavalo C6, por exemplo, bispo F1, tentando ainda algum truque, mas as pretas poderiam defender esse cheque perigoso em H3 com cavalo E7, cavalo em F5, né? Então depois de cavalo E7, por exemplo, bispo em H3, cavalo F5, finalmente as pretas teriam se defendido e estariam melhores, né? Mas realmente é difícil de encontrar tudo isso. Nessa posição, o Walter não encontrou o recurso E5, foi para um lance mais natural de desenvolvimento e acabou sofrendo aí esse ataque fantástico do David Cruz. Vamos ver mais uma vez rapidamente agora, só a sequência até ficar melhor, né? Olha o ataque em E6 e agora o cavalo, né? A entrada do cavalo, a atividade das peças, esses bispos aqui e o sacrifício da dama, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. E aqui realmente recuperando aí a peça indo para um final vencedor. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist aí dos grandes sacrifícios aí do xadrez. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!